Bom, turma, todo mundo já me conhece, eu sou o professor Souto. Eu vou aproveitar, começando com o lançamento oblíquo, mas vamos separar as coisas. Nós vamos separar o lançamento vertical para cima, tá? Analisando o movimento horizontal e o movimento vertical. Então veja bem, nós temos aqui duas perguntas importantíssimas para você saber. A altura máxima atingida pela bola e o alcance máximo. Tá? Outra coisa, tempo de voo da bola, né? Tempo de subida da bola. Tempo de subida será igual ao tempo de queda, supondo aqui a ausência da resistência do ar. Professor, mas por que tem que ter ausência da resistência do ar? É porque se colocar o ar, fica mais difícil para entender o processo físico. Então vamos tirar o ar, para a gente poder entender os conceitos de física primeiro. Depois a gente coloca a resistência do ar, tá? Então nós temos aqui um lançamento oblíquo, foi dado um chute numa bolinha, essa bolinha foi lançada de alguma forma, e nós temos aqui um ângulo de lançamento, né? O ângulo de lançamento. Então, o ângulo de lançamento alfa, tá? Já vamos fazer alguns cálculos, vou atribuir os valores. O que nós precisamos fazer primeiramente? Separar o movimento em movimento horizontal e o movimento vertical. Como é que eu faço isso? Primeiro, projeções ortogonais. Esta velocidade V0x substituirá e o V0 e o V0y, essas duas componentes substituirão o V0. Então nós temos aqui V0x e aqui o V0y, tá? Muito bem. Como é que nós vamos calcular o V0x? Então vai ficar V0, primeira coisa, V0 cosseno de alfa, como nós já memorizamos. Quem será o V0y? V0y será V0 seno de alfa. Tá? O que nós vamos fazer agora? Para eu calcular o alcance máximo, eu posso pensar, por quê? Somente no movimento horizontal, ele é independente do movimento vertical. Por quê? Porque no eixo vertical, nós temos a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela não age no corpo na direção horizontal. Forças perpendiculares são independentes. Então, se o movimento for horizontal, essa força perpendicular, ela é independente, tá? Eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, mas eu vou falar assim, o que é necessário para você saber e para você entender. Então, vamos separar movimento horizontal, grave isso. Movimento horizontal. Será que está dando para enxergar com a tinta aí? E o movimento vertical. Vamos separar movimento horizontal e movimento vertical. Tudo bem? Então, agora a caneta melhorou, deixa eu colocar assim. Movimento horizontal e o movimento vertical. Grave isso. Turma, é o seguinte. O problema, ele fornece a velocidade inicial de lançamento, repare aqui, ó. A velocidade inicial de lançamento e o ângulo de inclinação em relação à horizontal, 30 graus, tá? Então vamos ver. O que o examinador pode perguntar primeiramente com esses dois dados? Porque é o mínimo, né? A velocidade inicial de lançamento e a inclinação. Sem esse mínimo, a gente não faz nada. Então vamos pensar uma coisa. Primeira pergunta que ele vai fazer
é o tempo de subida ou o tempo de voo. Então veja bem, o tempo de voo, olha aqui, ó, ele não vai cair aqui. O tempo de voo será o tempo de subida mais o tempo de descida. No vácuo, o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Ou tempo de subida, tempo de descida pode se chamar tempo de queda. Então o que eu faço? Eu vou calcular o tempo de subida, multiplico por 2, teremos o tempo de voo, que aí será importante para calcularmos o alcance máximo. Então, vamos lá. Como nós dividimos, separamos, vamos analisar separadamente o movimento horizontal do movimento vertical, sabemos que no movimento vertical aparece aceleração. Então, no movimento vertical, nós temos o movimento uniformemente variado. Enquanto que no movimento horizontal não há a aceleração. A aceleração, como ela é perpendicular, veja bem, ó, como a aceleração é perpendicular ao movimento horizontal, ela não sofre influência. Então o que acontece? Acontece o seguinte, no movimento horizontal teremos o movimento uniforme, com velocidade, será sempre que eu vou usar no movimento horizontal, sempre o V0x. Primeiro cálculo, então, que eu tenho que saber, para achar o tempo de voo, o tempo que esse movimento levou, é calcular primeiro o V0y, né, turma? Quem é o V0y? V0 seno de 30. Então, o V0 é 10, tá? Aqui, ó. Vou usar essa fórmula agora, ó. V0 seno de 30. Então, o V0 seno de alfa. Esse é o V0y. A velocidade inicial não é 10? Tá. Quanto que vale seno de 30 graus? Seno de 30 graus vale meio. Então, temos a velocidade V0y igual a 5. Turma, então nós calculamos aqui 10 vezes meio, deu 5. Agora, veja bem, qual a equação que envolve o tempo, velocidade e aceleração? É o V igual ao V0 mais a aceleração vezes o tempo. E essa é a equação horária das velocidades. Vamos ver se você lembra na aula movimento uniformemente variado. No eixo Y eu estou analisando, não preciso escrever Y aqui, você já sabe. Então vamos lá. Qual é a velocidade final? No topo da trajetória, em relação a Y, se a bola estiver fazendo este movimento e ela tiver uma... Imagina um laser, tá? Então a bola está subindo e ela tem um laser apontando para lá. No momento que ela atinge a altura máxima, esse laser, em relação à vertical, ele para, a luzinha vai ficar parada lá. Vê se você consegue imaginar isso. Ó, a bola está subindo. Na altura máxima, olha lá, ela para, depois ela começa a descer. A luzinha começa a descer agora, ó, tá vendo? Ó, a luzinha, a bola fez isso, agora a luzinha começa a descer, tá vendo? Muito bem. Então, velocidade final é 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 no eixo Y, o V0 vale 5. Agora, cuidado. O V0y, eu vou adotar o início do movimento positivo. Isso também nós já falamos em aulas anteriores. Então, a aceleração será... Vamos usar o menos, tá? Na aceleração, porque ela é contrária aqui, ó. Oposta ao adotado. Então, o G vai ficar menos 10 vezes o T. Esse, na verdade, é o quê? Tempo de subida. Vamos passar o 10T para o outro lado. Então, vai passar, estava subtraindo, vai passar somando. Então, nós temos 10 vezes o tempo de subida igual a 5. Vamos passar o 10 dividindo, tempo de subida, teremos 5 décimos, que é 0,5 segundos. Turma, então o tempo de subida não é meio? Então vamos lembrar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então qual é o tempo de voo? 2 vezes isso. Então o tempo de voo é de 1 segundo. Estaremos utilizando esse tempo para o cálculo da distância máxima. Turma, vamos lá para o cálculo da altura máxima.
Então já descobrimos, vamos anotar aqui num cantinho, ó. Já calculamos o quê? O tempo de voo, que deu 1 segundo. Tá? Calculamos já isso. O outro passo é o cálculo da altura máxima. Então vamos lá, com calma. Na altura máxima, novamente, vamos pensar no movimento vertical. Então, V0y, o valor é 5, né? 5 metros por segundo. O objetivo nosso agora é calcularmos a altura máxima. Veja que a distância máxima é uma distância, essa altura máxima é uma distância vertical. Então você vai tomar como referência o movimento vertical. O VY aqui no topo da trajetória é 0, como já vimos. Então, nós temos a gravidade para baixo, certo? Vou marcar aqui novamente. Gravidade para baixo. Tudo bem? Então, reparem. Reparem no seguinte. Queremos a altura máxima. Quando eu penso em altura máxima, eu penso aqui no caso em ΔS. Certo? Nós temos então a velocidade positiva para cima. Lembrar que a gravidade vai ficar com sinal negativo. E vamos achar aí a altura máxima, usando o Torricelli. Lembra do Torricelli? Então, Torricelli, ficaríamos. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração ΔS. Beleza. Velocidade final, 0 ao quadrado é 0, vamos deixar assim. 5 ao quadrado, né? Como a gravidade é negativa, eu já vou colocar mais com menos dá menos, fica 2 vezes, 10, que é a gravidade, e o ΔS, que nós vamos chamar de altura máxima. Tá? Passando para lá, está subtraindo, vamos passar para a esquerda somando. Tá? Aqui é 20H+, então vai ficar menos 20H+, passa para lá somando, 20H máximo. H não, H máximo. Né? Igual a 5 ao quadrado. Tá vendo que o 5 está à direita do sinal de igual aqui? Ó, presta atenção. Ó. Tá? Então é igual a 25. Então, a altura máxima atingida, calculamos já aqui, vai dar 25 dividido por 20. Se nós tivéssemos 25 dividido por 2, 12,5. Né? Então, dividido por 20, 1,25 metros. Turma, então, ó, como cortou no vídeo, H máximo igual a 1,25 metros. Deixei anotado aqui. O que nós já calculamos? O tempo de voo, a altura máxima atingida, tá? Agora, nós vamos calcular o alcance máximo. Só lembrando um detalhe, ele pergunta, qual é a velocidade no topo da trajetória? Cuidado, que no topo da trajetória, vou até montar aqui, ó. No topo da trajetória, a velocidade y é 0, mas não esqueça que no topo da trajetória nós temos o V0x. Então, analisando o movimento na horizontal, nós temos esse V0x, tá? O VY é 0, mas ele pergunta, qual é a velocidade no topo da trajetória? Não esqueça que nós temos o movimento. A bola não vai parar no movimento oblíquo, todo mundo sabe que a bola tem um movimento contínuo. Lá no topo da trajetória, decore isso, memorize, que no topo da trajetória é o V0x. Turma, agora vamos calcular o alcance máximo. Veja bem, calculando o alcance máximo, não devemos pensar no movimento horizontal? O movimento horizontal, veja aqui, ó, é o movimento uniforme. A velocidade é constante porque não sofre ação da gravidade, da aceleração gravitacional.
Qual é a fórmula que nós temos para movimento uniforme envolvendo velocidade? Sabemos que velocidade média é igual a velocidade instantânea, porque ela é constante, movimento uniforme. Não é ΔS sobre ΔT, como nós vimos na aula movimento uniforme? Só que esta velocidade, turma, é o V0x. E quem é o V0x? V0 cosseno de alfa. Olha lá, V0 cosseno de alfa. Então eu vou escrever, o V0x vai ficar V0 cosseno de alfa. O ΔS é o alcance máximo. D máximo. Não esqueça, movimento horizontal. E o tempo, turma, para ele ter o alcance máximo? É o tempo de voo que nós já temos aqui. Turma, o V0 é 10. V0 é 10. Cosseno de alfa, cosseno de 30 graus. Alcance máximo, objetivo do nosso cálculo. Tempo de voo. Tempo de voo, 1 segundo. Muito bem. Passar 1 multiplicando não precisa, né? Então, 10 vezes cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, mais uma vez, a resposta poderá estar apresentada dessa forma. Distância máxima, 5 raiz de 3 metros. Ou, no valor aproximado, se ele pedir qual é o valor aproximado, vamos fazer uma aproximação. Eu tenho 5, claro, repito, o examinador vai passar para você raiz de 3, 1,7. Então a conta que nós vamos fazer é 5 vezes 1,7. Turma, então, no valor aproximado, considerando o raiz de 3 como 1,7, o examinador já deu que raiz de 3 para você adotar igual a 1,7, então você vai fazer assim, 1,7 vezes 5. Nós teremos 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Vírgula. Então, essa distância igual o alcance máximo, aproximadamente igual a 8,5 metros. 8,5 metros. Esse é o valor aproximado. Que susto, cara. Então, a resposta poderá ser 5 raiz de 3, vamos apagar aqui só para você lembrar. 5 raiz de 3 e aproximadamente 8,5, tudo bem? Turma, então, ó, nós fizemos, repetindo, o examinador deixou adote raiz de 3 igual a 1,7, então o valor aproximado você pode usar 8,5 ou a resposta poderá estar como 5 raiz de 3. Existem essas duas possibilidades de resposta. Tudo bem? Então digo para você agora, para você gravar e nunca mais esquecer. Shambhala. Turma, então vamos só um resumo aqui, que é o seguinte, ó. No movimento oblíquo, sabemos que a partícula realizará, aqui imagina então, vamos imaginar, né? Uma bolinha, ela foi lançada com uma velocidade V0, que é a velocidade inicial. O que vai acontecer então? Ela vai realizar um movimento parabólico, isso daqui é um arco de parábola, né? Isso a gente precisa lembrar. Esse movimento parabólico, para você entender, você tem que separar o movimento. Então vamos lá, na vertical, como haverá a ação da aceleração da gravidade,
Na vertical é movimento uniformemente variado, como nós já vimos em aulas anteriores. Como na horizontal não há ação da gravidade, visto que, como a gravidade é perpendicular, ela não influi o movimento horizontal, nós temos então aqui, vamos marcar aqui na horizontal como movimento uniforme. Isto aqui, teremos então, analisando este movimento horizontal, movimento uniforme, velocidade constante. Tudo bem? Já na vertical, o que acontece mesmo? Ele sai com uma velocidade, vamos lembrar aqui o ângulo alfa de inclinação, ele parte do V0y. Então, na vertical, ele parte com V0y, não é verdade? E na horizontal, ele partirá também com velocidade V0, que eu vou chamar de V0x. Ó, V0x, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, achar as componentes, porque nós vamos separar os movimentos. Preciso separar para entender o todo, né? Como é que eu calculo, como é que nós vamos calcular o V0x? Então vamos lembrar? É o V0 vezes a função trigonométrica cosseno, vai ficar cosseno de alfa. Lembre-se que aqui é um ângulo reto, tá? Triângulo retângulo e tal. Para acharmos o V0y, fizemos o quê? Fizemos o V0 seno de alfa. Tá lembrado? Muito bem. Se o nosso objetivo é calcularmos aqui, agora, o tempo de subida, o que eu vou pensar? Ué, o tempo de subida, você lembra o quê? Direção vertical. Vamos lembrar que o objeto, ele vai, quando ele atinge o máximo em relação à vertical, imagine uma sombra, a bolinha está fazendo uma sombra na vertical, no topo da trajetória, ele vai inverter o sentido do movimento, então ele para. Então, neste ponto aqui, né, vamos supor que aqui eu estou usando a escala da velocidade, nesse ponto aqui nós temos velocidade y0, tá? Vamos lembrar que essa fórmula aqui, ó, ela surgiu da equação que vocês já conhecem, que V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Vamos só lembrar, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? O aluno que quiser, essa fórmula foi ensinada lá em movimento uniformemente variado. Só para você lembrar que o negócio não veio do nada, né? Você vai gravar o seguinte, esse tempo, o tempo, eu passei aqui a aceleração virou g, que virou gravidade, passei dividindo. Essa velocidade aqui, como é no eixo y, então aqui nós temos que entender que estamos analisando no eixo y, eixo dos y, esse é o V0y, tá? E o V0y era o quê? V0 seno alfa lá, então. Então a fórmula que é tempo de subida, que será igual ao tempo de descida, será V0 seno de alfa sobre a gravidade. Claro que, lembrar, você decora isso daqui e decora isso daqui. Se a pergunta tiver... Isso aqui tem que estar atrelado, uma coisa atrelada à outra, tá? Você não pode esquecer, só decorar essa e acabou, não. É bom você ter a fórmula base, e qualquer coisa você recorre à fórmula base, tá? Lembrar que o tempo de voo, então o que é o tempo de voo? É o tempo de subida mais o tempo de descida, então eu coloquei aqui como 2t, só para você gravar. Essa altura máxima, para chegar na fórmula da altura máxima atingida, que seria aqui, né, vamos pintar a bolinha para ficar igualzinho, a altura máxima atingida seria esta medida aqui, ó, no topo da trajetória, esta é a altura máxima, tá? Essa fórmula vem do Torricelli, então você lembra, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O ΔS entrou como altura, a aceleração entrou como g, aí... Isolando aí o H, ficou V0y ao quadrado, aqui lembrando, mais uma vez, estamos no eixo y, V0y ao quadrado sobre 2g. Eu aconselho você decorar assim, fica mais fácil. Porque veja bem, na hora que eu for montar aqui, olhando de bate-pronto assim, parece meio complicadinho. Não é. O V0y era o quê? Olha lá, V0, então eu vou escrever aqui, ó, V0 seno de alfa. Então veja bem, se você olha essa fórmula aqui de primeira,
você vai estranhar um pouquinho, não é verdade? Mas veja que não tem problema algum. No movimento horizontal, nós temos o quê, turma? Vamos só lembrar? Ó, veja bem aqui. Ó. No movimento horizontal, como é movimento uniforme, não há ação da gravidade, da aceleração da gravidade, nós utilizamos velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembra essa fórmula do movimento uniforme? Muito bem. Quem é o ΔS? O ΔS é o alcance máximo, que seria essa medida aqui, ó. Agora, passando a caneta, você vai entender, ó. Esse é o alcance máximo. Posso considerar aqui como ponto, ó. D máximo. Tá? D máximo. Tá aparecendo aqui, né, Tião? Aqui? Tá. D máximo. Olha lá, como é que eu calculo? Turma, então vamos lembrar. Se você esqueceu essa, você vai recorrer a essa. Falar, eu lembro dessa, não lembro daquela. Mas quem é a velocidade média? Não é o V0x? A velocidade na horizontal não é que se conserva V0x? Aí você vem aqui e lembra lá, V0x, V0 cosseno alfa. Então, eu substituo V0 cosseno alfa aqui. D máximo, vou calcular. O tempo de voo nós calculamos agora há pouco aqui atrás, tá bom? Esse é o resuminho que eu queria passar para vocês. Falta falar, como essa aula ficou um pouco extensa, nós vamos para a aula 20, e na aula 20 eu vou falar de lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, queda livre, que é quando você abandona o corpo do repouso. Resumindo, para a aula 20 eu continuo esse assunto.